Tinha toda a cara de filme de comédia. Ali tem uma loja de sex shop vendendo artigos sexuais. Isso vai nos dar R$1 bilhão de lucro. O senhor faria? Mas era só Ronaldinho prestando depoimento à Câmara dos Deputados. É isso aí, R10 foi intimado pela justiça e o que era para ser uma parada séria virou só mais um rolê aleatório bizarro do craque brasileiro. Quer saber o que rolou neste interrogatório ridículo contra Ronaldinho? É só ficar ligado no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o GG, e se você gostar de verdade do vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? Depois de ser preso no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho voltou a ter problemas com a justiça. O craque brasileiro movimentou o plenário da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos acerca de seu envolvimento num esquema de pirâmide financeira. Era uma acusação seríssima, mas com o tempo tudo aquilo virou um verdadeiro circo. Todo aquele contexto de seriedade foi se transformando num acontecimento extremamente constrangedor, na medida em que os deputados faziam os questionamentos mais bizarros possíveis para Ronaldinho, que parecia não acreditar no que estava acontecendo. A verdade é que R10 esperava algo completamente diferente ao se apresentar para depor na CPI das criptomoedas, onde deveria explicar sua ligação com a empresa 18K Ronaldinho. A companhia oferecia oportunidades de investimento e usava a imagem do ex-jogador nas suas propagandas. O grande problema nessa história toda é que a empresa oferecia um retorno irreal de 2% ao dia, num clássico esquema de pirâmide financeira, que é tipo isso aqui: uma pessoa investe um dinheiro e o retorno deste investimento vem do dinheiro de outra pessoa que também investiu na empresa, ou seja, não há investimento algum. Enquanto o depoimento se manteve sério, Ronaldinho e seu irmão Roberto Assis se defenderam das acusações, dizendo que não há ligação nenhuma entre eles e a empresa investigada. A defesa de R10 alegou que o jogador havia assinado um contrato de licenciamento de imagem com a empresa 18 Watches para a venda de relógios, e que a imagem dele passou a ser usada de maneira indevida pela outra empresa do grupo, que no caso era a 18K Ronaldinho. E como todos sabemos, ao longo de toda a sua carreira, Ronaldinho Gaúcho deixou toda a questão de contratos a cargo do irmão Roberto Assis. E no caso da empresa investigada, foi o irmão quem conduziu todas as tratativas, o que chamou a atenção dos deputados. O grande porém nessa história toda é que a política brasileira é composta por figuras caricatas. E foi a partir daí que o interrogatório virou uma verdadeira peça de comédia. É até difícil acreditar no nível das perguntas. Veja só, sabendo do poder que o irmão Roberto Assis exercia na condução dos contratos de Ronaldinho, o deputado Alfredo Gaspar conseguiu juntar Ronaldinho Gaúcho e artigos de sex shop numa mesma pergunta. Olha só isso. Ô Ronaldinho, se ele chegasse, Ronaldinho, ali tem uma loja de sex shop vendendo artigos sexuais. Isso vai nos dar R$1 bilhão de lucro. O senhor faria? Depois disso, o mesmo deputado passou então a falar da roupa utilizada pelo craque brasileiro e o motivo dele usar, por exemplo, a sua característica boina. O porquê de Ronaldinho usar essas roupas? O craque responde: porque eu gosto do produto. E não parou por aí. O deputado perguntou se R10 faz propagandas da Nike e o ex-jogador, claro, confirmou. Sim, faço propaganda da Nike há muitos anos. Mas o mais engraçado foi que após o deputado perguntar a Ronaldinho se ele garante a qualidade dos produtos da Nike, o craque brasileiro decidiu ficar em silêncio. Logo ele, que é patrocinado há tantos anos pela empresa. Mas aqui, essa coisa de ficar em silêncio foi uma estratégia dos advogados de R10 e ele seguiu a cartilha à risca. Parecia aquele meme da Glória Pires. Não sou capaz de opinar. A cada pergunta dos deputados, a mesma resposta. Ficar em silêncio. Ficar em silêncio.
ficar em silêncio. Passada então a participação bizarra do deputado Alfredo Gaspar, a situação ficou ainda mais hilária, quando os deputados passaram a enaltecer a figura de Ronaldinho enquanto ídolo do futebol brasileiro, desviando completamente da pauta do dia. Bibo Nunes, deputado do Rio Grande do Sul, inclusive relembrou dos tempos em que ele era torcedor do Internacional e sofria com Ronaldinho nos clássicos contra o Grêmio. Com relação ao Ronaldinho Gaúcho, eu teria motivo aqui para ir contra ele, até porque ele surgiu no Grêmio, eu sou colorado. Ele já me deu muito tremor com as jogadas dele. Eu, como colorado, sofri muito. Então, teria motivo aqui para ter antipatia, se fosse o caso. Não satisfeito, Bibo Nunes ainda mandou essa pérola aí. São pessoas solares e pessoas lunares. O solar é aquele que tem luz própria. E o lunar, que depende da luz do sol. Esse, como não tem brilho, tenta brilhar pegando o brilho do sol. O deputado Áureo Ribeiro então interveio, cobrando seriedade dos colegas. Mas ao mesmo tempo deu aquela babada de ovo em Ronaldinho e confessou guardar com carinho uma camisa assinada pelo craque. Bibo Nunes, eu sou flamenguista. Se você chegar na minha sala em Duque de Caxias, tem uma camisa do Flamengo, autografada pelo senhor Ronaldinho Gaúcho. Na sequência, outros deputados se pronunciaram e Jorge Braz, do Rio de Janeiro, parabenizou o craque pela carreira e reforçou que a acusação recebida por Ronaldinho não diminuiria o nome do ex-camisa 10 e tudo que ele alcançou. Mas isso não se compara à participação do deputado de Rondônia, o coronel Crisótomo. O deputado arrancou um sorriso sem graça de Ronaldinho Gaúcho ao falar do elástico, um dos dribles mais famosos do brasileiro. Ronaldinho, sabe aquele chiclete que tu dava? Eu treinei muito, hoje eu tô bem naquele chiclete, rapaz. E você foi um exemplo de uma máquina humana atrás da bola. Bati muito, aplaudi muito, entendeu? Mas o que eu aprendi mesmo foi aquele chiclete. Aquele chiclete, rapaz, quando tu fizer um jogo lá em Porto Alegre, me chama para eu te mostrar como eu aprendi a fazer o chiclete. É, meus amigos, em meio a tantas declarações inacreditáveis, o que podemos dizer é que Ronaldinho mudou a rotina na Câmara dos Deputados. O plenário estava lotado e repleto de pessoas aguardando por R10 para tirar uma foto ou apenas tocar no craque. Ao término da sessão, Ronaldinho deixou o plenário por uma das saídas laterais e foi muito tietado até que, enfim, deixou o local. Pois é, só mais um dia normal na vida do rei do rolê aleatório. E você, o que achou dessa situação toda? Qual rolê aleatório o Ronaldinho ainda tem pra fazer? Não faltam muitos, né? Então comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para entender por que R10 é tão amado pelos argentinos. O vídeo tá aí na tela, confere aí. Até a próxima!